Atos capítulo 1 e versículo 8 só vai se cumprir em Atos 8, versículo 1. Eu explico já já. Essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Sejam bem-vindos. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, para compartilhar também com a família, amigos, com a sua célula, com a sua congregação. Diga que eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada pela segunda vez. E vamos ler a Bíblia toda novamente. Estamos lendo agora o livro de Atos. Faço essa leitura todos os dias da semana, de segunda a sexta. Segunda a sexta, às 17 horas. Glória a Deus. Um abraço a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui no campo de São Cristóvão, 338, tomando um cafezinho aqui na caneca do pastor Jean Marques. Olha aí. Pegando um pouquinho da unção aqui. Glória a Deus. Terminamos ontem o Congresso da Família aqui em São Cristóvão e eu fiquei por aqui. Daqui a pouco vamos buscar uns missionários. Nesse momento da live eu já estou em trânsito com os missionários, vindo da Jocum de Contagem. Eles estão em Cabo Frio, vão passar aqui pela nossa igreja e depois vão para Bolívia. Orem por eles. Glória a Deus. Olha, eu venho ensinando isso em alguns seminários, ministrando em alguns lugares, e vale a pena repetir aqui para vocês do canal. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Olha, eu disse que Atos 1:8 só se cumpre em Atos 8:1. O que é que dizia Atos 1:8? Dizia: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha onde a igreja está, no capítulo 8. Levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Não era para ela estar mais ali. Era para estar ali também, mas não somente ali. Eles receberam o Espírito no capítulo 2 e continuaram em Jerusalém. No capítulo 3, Pedro e João entraram no templo e curaram aquele coxo na porta chamada Formosa. Grande milagre. O ex-coxo entrou saltando e cantando, glorificando a Deus. Mas eles continuaram em Jerusalém. No capítulo 4, nós vimos que eles oraram e o lugar tremeu, moveu-se o lugar, balançou o negócio. Mas eles continuaram em Jerusalém. No capítulo 5, nós vimos o episódio de Ananias e Safira. Ananias e Safira, um casal que mentiu perante Pedro e morreu. E aquilo causou temor, caiu um temor sobre a igreja. Eles passaram a respeitar bastante os apóstolos, mais ainda. Porém, continuaram em Jerusalém. No capítulo 6, eles escolhem os diáconos e continuam em Jerusalém. No capítulo 7, Estevão vai marcar essa diferença. Estevão é um homem que é sacrificado, é o primeiro mártir da igreja. O diácono Estevão é o primeiro mártir da igreja. E a sua morte vai fazer com que a igreja seja perseguida e saia de Jerusalém, onde Jesus tinha mandado desde o capítulo 1. E levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, teimosos não ficaram por lá. Foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Homens de bem, homens piedosos, homens de oração, que viram que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E Saulo, aqui muda a cena, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Olha
Que contraste. Enquanto um morreu pela fé, o outro, que vai ser um grande apóstolo, ainda está assolando a igreja. Perseguidor, Saulo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte. Aleluia. E anunciando a palavra. Ou seja, aquela perseguição foi um agir de Deus para que eles saíssem. Se a igreja não sai, Deus cria meios para que ela saia da mesmice, saia do lugar, se movimente, seja dinâmica. E devido à perseguição, eles tiveram que sair. E onde eles passavam, anunciavam. Olha a estratégia de Deus para a igreja crescer. E, descendo Filipe, quem é Filipe aqui? Um dos 7. Não é Filipe o apóstolo, é Filipe, um dos 7. A cidade de Samaria lhes pregava o quê? Cristo. Tem gente pregando outras coisas aí, mas Filipe pregava Cristo. Aleluia. Versículo 6, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. A palavra unanimidade é muito usada no livro de Atos. Eles estavam perseverando unanimemente com as mulheres. No dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, perseveravam em unanimidade. Pedro e João, em unanimidade, mandaram aquele coxo levantar. E aqui as multidões, unanimemente, ou seja, estavam todos parados na mesma direção, no mesmo propósito, prestando atenção. É bom quando a igreja presta atenção, né? Se tem uma coisa que deixa o pastor nervoso é quando ele está pregando e o povo falando num canto, outro no outro. Todo mundo tem um monte de conversa e não deve ter conversa na hora da oração, nem da pregação, muito menos da leitura da palavra. É lugar de reverência. É lugar de reverência. Quando lê a palavra, nós devemos parar. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Aleluia. Onde a palavra de Deus chega, a alegria. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Está cheio de Simão por aí, tá? Que se sente grande. Que a igreja só é boa quando o Simão prega, né? Porque ele tem as revelações que os outros não têm. Cuidado com Simão, é de onde vem a palavra simonia, que é venda ou compra de cargos eclesiásticos. Olha o que esse Simão vai propor. Ao qual, ou seja, a Simão, todos atendiam, desde o menor até o maior. Ele era o cara, dizendo: este é a grande virtude de Deus. É, Simão? Você vai conhecer agora Filipe, e João, e Pedro. E atendiam-no porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Ele era ilusionista. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Aleluia. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Eita glória! O ilusionista, o mágico, se converteu também. E esse início da igreja é fenomenal. O livro de Atos é espetacular. Creu até o próprio Simão e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Falou: vou colar contigo. Eu não tenho esse poder. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito.
ele pensou assim: eu faço isso, mas é enganando. Ele está fazendo sinais de verdade. E agora, então, ele se ficou atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, Deus tinha mandado ele sair, mas estava lá ainda, né? Ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá a dupla. Olha aí que dupla abençoada: Pedro e João. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aqui é mais um episódio, né? Sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre um mover diferente. Já tinha sinais, já tinha milagre, mas agora os apóstolos vieram para que eles recebessem também o Espírito Santo. Porque nenhum deles tinha ainda descido. O Espírito Santo não tinha descido ainda, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, não eram batizados com o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, o mágico, o ilusionista, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, money. Simão, Simão. É daqui que vem a palavra simonia. Simonia fala de compra de cargos eclesiásticos. Simonia vem desse Simão. Ele quis comprar. Ele falou: Pedro, João, tudo bem? Eu sou novo convertido aqui. Eu estou assim com o Felipe, tá? Eu estou vendo que ele faz um milagre aí. Agora vocês chegaram, agora ele me quebrou todo, porque eu fazia uns sinais de mentira. Ele está fazendo de verdade. E agora vocês colocam as mãos e vem o Espírito Santo. Quanto é para eu receber esse poder? Pedro olhou para ele e falou: o quê? Você está de brincadeira, rapaz. Vamos lá, vamos continuar o texto aqui. Ele ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu desejo seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. É importante lembrar você que toda vez que a Bíblia fala o dom, está se referindo ao Espírito Santo. Quando a Bíblia fala os dons, está se referindo aos dons espirituais que o Espírito Santo concede, ok? Pedro vai amaldiçoar aqui. Olha só. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Agora veja bem, o mágico não era bobo não. Tem crente que é pior do que esse mágico, que erra e não se arrepende. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Parabéns, Simão. Tem crente que é pior do que esse Simão. Porque quando Pedro disse que vinha uma maldição sobre ele por ele estar desejando o que não era para ele, ele, falou: opa, não quero ser amaldiçoado não. Não, Pedro, desculpa, ora por mim, para que nada dessas palavras que você falou venha sobre mim. Parabéns, Simão. Tem crente que não gosta de se arrepender não, permanece no erro, fica relutando, enfrentando, resistindo. Tendo eles, pois, testificado, aqui Simão se safou, como diz lá na Marinha, se safou e não foi amaldiçoado. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o Evangelho. Então os apóstolos fizeram aquela missão em Samaria e voltaram para Jerusalém. Tá, eles, mas o Filipe não, vamos lá? Continuando aqui, E o anjo do Senhor falou a Filipe: Filipe, outra missão agora para tu. Levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está
deserta. Rapaz, eu costumo sempre dizer, se é eu dizer, esse anjo não é de Deus, não. Espera aí, eu estou pregando aqui em Samaria, as multidões, está bombando, até o mágico se converteu, o mágico Simão, que agora é crente, está me ajudando aqui. Aí vem o anjo e manda ele ir lá para o deserto. Não faz sentido. Mas Felipe vai. É o anjo do Senhor, não é qualquer anjo. E levantou-se e foi. O anjo mandou, ele levantou-se e foi. O anjo mandou, ele levantou-se e foi. O anjo mandou, levantou-se e foi. E eis que um homem etíope. Quantos homens? Um homem. Você sair de um congresso pregando para 1.000, 2.000, 3.000. Aí o anjo vai e manda ele pregar para um. Um homem. Mas ele era etíope, eunuco, ele era mordomo mor, tesoureiro mor, administrador mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Eita glória! O homem é ministro das finanças. Pega essa aí, irmã Lúcia. Meu jovem Alencar, ó, se liga aí, né? Peixe grande. Que coisa linda. O anjo, quando você está na direção do Espírito Santo, ele faz assim. Tirou Filipe de um congresso com 3.000 pessoas, levou para pregar para um homem, mas não era qualquer um. O homem era o ministro da fazenda da rainha dos etíopes, chamada Candace. Ele regressava e assentado no seu carro, se fosse hoje era uma Hilux top de linha, uma Pajero do modelo novo, né? Não é da minha 98, era um carrão, né? Ele lia o profeta Isaías. Foi levado para o matadouro como ovelha mudo, que não tinha tal. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e ele ficou curioso. E disse o Espírito a Filipe. Observe que quando ele estava lá em Samaria, quem falou foi o anjo. Agora foi já o Espírito. Quando você obedece o anjo, depois o Espírito é quem vai falar contigo. Disse o Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Aleluia. Filipe chegou no deserto e falou: o anjo mandou vir para cá. É mistério. O que é que tem no deserto, gente? Nada. Escreva aí, nada. No deserto não tem nada. Ele chegou lá e ficou. Se o anjo mandou, algo vai acontecer. De repente, uma carruagem. Carruagem top, né? Quando eu falo ali a carruagem, provavelmente tinha alguém que estava fazendo a segurança. O homem era tesoureiro mor, ministro da fazenda. Certamente ele estava com uma comitiva. Aí Felipe, opa, entendi o mistério. Quem será? Aí o Espírito diz: chega-te a esse carro. Eu vou ver se está aqui na frente, mas outra tradução fala corre. Ah, está aqui, é o versículo 30. E, correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? Filipe entendeu o mistério na hora. Que diácono abençoado, diácono evangelista. Pode isso, Arnaldo? Pode. Estevão, um grande pregador, Filipe, por isso que a relação dos 7 diáconos é Estevão, homem cheio de fé, Filipe e os outros. Os outros são os outros, não se destacaram, mas Estevão e Filipe são os maiores destaques entre os 7 diáconos. Correndo Filipe, o obreiro tem que estar em forma, tá? Ó, uma carruagem dessa, mesmo sendo puxada por cavalos, tinha uma velocidade de uns 60 km por hora. No mínimo 50. E Filipe, ó, em forma, viu? O obreiro que estiver muito fora do peso não vai conseguir correr atrás da carruagem. Das almas. Se liga aí, meu jovem. Se liga aí, meus irmãos. Correndo Filipe. Muito bom, Filipe. Ouviu que li o profeta Isaías e já se ligou. Disse: opa, já sei porque Deus mandou aqui. Já sei porque o anjo falou comigo. Ô moço, entendes o que leis? E ele disse: como poderei entender se não há, se alguém não me ensinar? Eita Jesus, aleluia. Eu estou muito feliz em fazer essa live.
porque cada dia aparecem pessoas que querem aprender. E eu estou muito triste com muitos crentes que não querem aprender. Enquanto muitos crentes antigos, cascudos, não leram a Bíblia toda e não querem aprender, tem sempre um eunuco, tem sempre um tesoureiro desse, tem sempre alguém, um homem sedento, dizendo: como entender se alguém não me ensinar? Eita glória! E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Gente, rogar não é pedir, não. Rogar é insistir. É como se ele dissesse: como o senhor chama? Meu nome é Filipe, eu sou um diácono de Jerusalém. Eu sei que você está lendo Isaías. Por favor, você pode ler e explicar a Bíblia para mim? Eita glória! Aleluia! Obrigado, Senhor. Manda os eunucos da rainha Candace. Manda pessoas sedentas, porque os crentes não querem mais. Tem crente que não quer mais aprender a Bíblia, já sabem tudo. E eu desprezo esses que já sabem tudo, não quero nem que venham aqui para minha live. Tchau. Passar bem. Bye bye, so long, farewell. Adeus, até logo, passe bem. Agora os sedentos, venham todos. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Aleluia. Vinde as águas. Aleluia. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Rogou a Felipe: você pode me ensinar? Você pode se assentar aqui comigo? Aleluia! Que coisa linda! E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, Isaías 53. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, em Isaías, lhe anunciou a Jesus. Lhe anunciou a Jesus. Tem muita gente pregando prosperidade, bênçãos aqui da terra e outras coisas. Isso não é pregação do Evangelho. Todas essas coisas são acrescentadas. Ele pregou a Jesus. Primeira coisa. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Bem, se fala caminhando, provavelmente ele desceu da carruagem para dar uma volta. Vamos dar um tempo aqui? Não, me fala mais, me explica. Oh, glória. Glória a Deus pela tua vida, minha irmã Inácia, meu irmão João Cardoso, meu amigo Wellington, a sua esposa e outros, irmã Lúcia, que tem comido a Bíblia, tem se alimentado diariamente. Deus abençoe vocês. Bem-aventurados sois, porque estão recebendo um profeta na qualidade de profeta. E quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Agora, quem rejeita um profeta, também será rejeitado. E esse eunuco disse: vamos, me explica mais. E foram caminhando, batendo um papo. Chegando ao pé de alguma água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Eu uso essa pergunta toda vez que vou fazer cerimônia de batismo. E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, o eunuco, o tesoureiro mor, o ministro da fazenda da Etiópia, eita glória, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Eles estavam no carro, tá vendo? Mandou parar o carro e desceram ambos à água. Tanto Filipe como o eunuco. E o batizou. Aleluia.
Felipe e o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais, o eunuco. O eunuco não viu mais. Meu Deus, era um anjo? Quem era ele? E jubiloso, alegre, feliz, continuou o seu caminho. A tradição, a história eclesiástica diz que esse eunuco fundou a igreja na Etiópia e muitas almas se converteram. Ele já era convertido ao judaísmo, porque ele foi para Jerusalém para quê? Para adoração. Aí tem toda uma história dos judeus etíopes, de provavelmente uma descendência de Salomão, uma rainha de Sabá, e de forma que eles na Etiópia já conheciam o judaísmo. Mas esse tesoureiro mor vai chegar agora com o cristianismo, vai fundar a igreja na Etiópia, vai ser um apóstolo lá. E quem orou, evangelizou e batizou? O diácono Filipe. Diácono pode batizar? Aí. O crente pode batizar o outro, se você quer saber. Tá? Não existe regra na Bíblia para dizer que só o pastor batiza. Filipe era diácono e batizou o homem que vai se tornar um apóstolo, um fundador da igreja lá na Etiópia. E Filipe se achou em Azoto, foi transportado pelo Espírito Santo. Isso aqui dá mais de 150 quilômetros de onde ele estava até Azoto. Ele foi, ele não tinha dinheiro do Uber. O Espírito Santo fica, tranquilo, Filipe, não foi eu que mandei vir? Se o Espírito lhe manda aí, vá que ele providencia a extração, o retorno, né? O resgate. O Espírito Santo transportou ele até Azoto, 150 quilômetros de distância. E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Aqui ele vai conhecer uma abençoada, vai casar, e a história de Filipe a gente vai ver mais na frente um pouquinho, tá? Aqui terminou, mas eu tenho um esboço de uma pregação, eu vou ler só os tópicos para vocês. Eu já preguei essa mensagem num culto missionário, né? O crente Filipe, tá? 3 tipos de crente. O crente Simão é aquele que quer comprar os carros, né? É o eunuco, é aquele que é adorador, mas não conhece toda a palavra. E o crente Filipe é o nosso crente. Ele é escolhido para um importante negócio, Atos 6. Ele rompe as fronteiras. Os apóstolos não saíram de Jerusalém, Filipe saiu. Lhes pregava Cristo, ele não prega prosperidade, ele não prega bênção, ele prega Cristo. 4. Ouve a voz de Deus, o anjo disse vai, ele foi. O Espírito disse vai, corre até aquele carro, ele correu. Ouve a voz de Deus. Entende a urgência da missão. É aqui que correu, né? Ele corre. Tem crente que é lerdo. Deus está mandando, ele está andando. É para correr, irmão. Influencia a família. Lá em Atos 21, diz que ele tem 4 filhas profetisas. E no 8:39 que eu li agora, diz que ele foi arrebatado. Então, o crente Filipe, como eu e você, seremos também arrebatados. Essa é a Bíblia, a palavra-chave que eu uso aqui na live. Nosso cronograma é esse. Vamos ler a Bíblia toda novamente. Essa é a Bíblia do meu pai, a minha inspiração. E hoje nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Amanhã nós vamos ler Atos 9, a chamada de Paulo